Momentos finais, pedidos de socorro? Como foram os últimos momentos da tripulação do submersível Titã da Ocean Gate? Antes de desvendarmos o intrigante vazamento sobre o último minuto dos passageiros do submarino Titã, é importante relembrarmos a trágica história do naufrágio do Titanic. Há mais de um século, esse majestoso navio de passageiros afundou nas águas gélidas do Oceano Atlântico, deixando uma marca indelével na história da humanidade. Vamos mergulhar na fascinante história do Titanic e, em seguida, explorar como o submarino Titã se aventura até o fundo do mar para visitar as ruínas desse icônico naufrágio. Bem-vindo à mentalidade empreendedora. É hora de explorar. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora mesmo, pois assim você nos ajuda a produzir mais conteúdo como esse. A viagem inaugural do Titanic foi uma celebração do avanço tecnológico e luxo do século XX. Com quase 270 metros de comprimento e 53 metros de altura, o navio foi projetado para ser o inafundável e garantir a segurança e o conforto dos passageiros em uma travessia transatlântica jamais vista. Na tarde de 10 de abril de 1912, o Titanic partiu de Southampton, Inglaterra, em direção a Nova York, com mais de 2.200 passageiros e tripulantes a bordo. A grandiosidade e exuberância a bordo. A bordo do Titanic, a segregação social era evidente nas diferentes classes. Os passageiros da primeira classe desfrutavam de acomodações luxuosas, com cabines espaçosas, salões majestosos e restaurantes finos. A segunda classe também desfrutava de um alto padrão de conforto, enquanto a terceira classe, embora mais modesta, oferecia melhorias em relação a outras embarcações da época. O Titanic oferecia comodidades como piscina, academia, biblioteca e até um café parisiense. O encontro fatal com o iceberg. Por 5 dias, a viagem foi tranquila e majestosa, mas na noite de 14 de abril, tudo mudaria. Às 23h40, uma colisão com um iceberg rasgou o casco do Titanic, desencadeando uma catástrofe inimaginável. As fortes vibrações e o som ensurdecedor alertaram os passageiros e tripulantes do perigo iminente. Rapidamente, a equipe de bordo acionou os procedimentos de emergência, iniciando a evacuação do navio. Muitos morreram e o navio afundou completamente. A exploração para visitar os restos do Titanic teve início em 1985, quando uma equipe especializada, liderada pelo explorador Robert Ballard, descobriu os destroços do icônico navio no fundo do Oceano Atlântico. Desde então, a fascinação pela história trágica do Titanic despertou um interesse sem precedentes em explorar as profundezas e revelar os segredos do naufrágio. Diversas expedições subsequentes foram realizadas ao longo dos anos, utilizando tecnologias avançadas, como submarinos e veículos controlados remotamente, para mapear, fotografar e documentar minuciosamente o local onde repousa o navio. Essa exploração incansável permitiu que o mundo testemunhasse, com detalhes impressionantes, a majestade e o drama dos destroços do Titanic, proporcionando uma conexão tangível com um dos eventos mais marcantes da história da navegação marítima, o submarino Titã e suas explorações. Agora, vamos entrar no mundo do submarino Titã. Criado com a mais alta tecnologia, esse veículo subaquático tem como missão levar aventureiros e entusiastas da história até as armadilhas do mar para explorar as ruínas do Titanic. Conheceremos como o Titã se prepara meticulosamente para cada expedição, os desafios enfrentados durante as jornadas e a emoção de seus passageiros ao se aproximarem do naufrágio mítico. A jornada até o fundo do mar a bordo do Titã é uma viagem emocionante em direção às profundezas do oceano. Com tecnologia de ponta, os exploradores acompanham a descida gradual até o local onde repousa o Titanic, testemunhando a majestade e comoção de ver de perto os destroços do lendário navio. De acordo com informações dos especialistas que monitoram a exploração do Titã, eles não descem diretamente sobre os destroços para evitar deixar cair pesos ou outras coisas sobre eles ao atingir o fundo do mar, até o submersível parar e atingir a flutuabilidade neutra. Daí então embarcaram em sua missão para localizar os destroços na escuridão total do oceano profundo. A tripulação deve levar aproximadamente meia hora ou mais para encontrá-lo usando suas poderosas luzes. Não há GPS debaixo d'água, eles contam com sistema acústico preciso e navegação inercial.
O naufrágio foi abordado de frente para que os visitantes tivessem essa visão icônica como seu primeiro vislumbre do navio. Porém, durante a última expedição realizada pela OceanGate, após 90 minutos de mergulho e cerca de 3/4 do caminho, a embarcação-mãe recebeu a última mensagem do Titã. Alguns relatórios disseram que o texto final do submarino informava que eles haviam pedido peso, implicando na necessidade de subir com urgência. Essa seria a última comunicação recebida. Eles abortaram o mergulho por causa de um aviso do sistema, ou estavam ouvindo ruídos sinistros do casco. Este é um pensamento verdadeiramente aterrorizante. O gravador de dados de viagem deve revelar mais. A comunicação foi completamente perdida quando o sistema de mensagens de texto curtas e os pings de posicionamento cessaram simultaneamente. O que aconteceu com o submarino depois foi uma implosão do compartimento de passageiros, desabando em um pequeno espaço. Em um piscar de olhos, o colapso violento foi efetivamente instantâneo, como mostram algumas imagens feitas por estudiosos. O vaso de pressão consistia no tombo do meio do corpo nos anéis e hemisférios. O tubo central do submarino Titã era feito de fibra de carbono de 5 polegadas de espessura e composto de epóxi enrolado em um tubo de aço. Já os hemisférios e anéis eram feitos de titânio. Os anéis são colocados nas pontas da fibra de carbono. Os hemisférios são aparafusados nos anéis e a cúpula frontal é articulada como a porta, para que você possa entrar e sair. Quando fechado é aparafusado pelo lado de fora. Um tubo é uma forma estrutural mais fraca do que uma esfera, então o tubo deveria ter sido feito com um material mais forte. Essa escolha de material foi questionada pela comunidade científica, mas o senhor da OceanGate rejeitou esses avisos como um obstáculo à inovação. As peças de titânio foram recuperadas intactas. Talvez o portal de acrílico tenha falhado, mas parece mais provável que o tubo de pressão no meio do corpo do compartimento da tripulação tenha sido esmagado pela pressão. A cada mergulho, o vaso de pressão do submarino continha pequenas rachaduras e os danos acumulados em cada mergulho foram muito grandes. Fato que tragicamente vitimou os 5 ocupantes, que morreram instantaneamente. O composto teria sido quebrado em fragmentos. O material composto pode ter falhado na direção em que as fibras não forneciam suporte. Os filamentos foram enrolados em apenas uma direção, não com multi-orientações como requer a norma técnica para estabilidade. A revelação do último minuto. Finalmente, chegamos ao ponto crucial deste vídeo, do vazamento sobre o último minuto dos passageiros do submarino Titã. Nesse momento, traremos à tona as informações intrigantes e misteriosas que foram divulgadas, estando em perspectiva a relação entre o passado trágico do Titanic e as novas descobertas do Titã. Prepare-se para conhecer as teorias e debates em torno dessa surpresa. Depois de 10 dias do desaparecimento do submarino, os destroços foram trazidos para a costa do Canadá. Essas peças estão sendo essenciais para a investigação que começou essa semana. As supostas transcrições do submersível Titã desaparecido vazaram online e um engenheiro revisou o que possivelmente aconteceu. Capturas de tela da transcrição não confirmada foram compartilhadas online e pareciam revelar as trocas finais de mensagens entre os que estavam a bordo do submarino Titã e a embarcação-mãe Polar Princess, antes da devastadora implosão do submarino. Em um vídeo, o youtuber e engenheiro americano Jeff Ostroff revelou a probabilidade de sua autenticidade. Ostroff começou o vídeo explicando que esta transcrição é a que mais se aproxima dos cenários que eu acho que realmente aconteceram e parece estar alinhada com os carimbos de data e hora. As transcrições revelam que o submarino Titã prosseguiu com o mergulho às 8 horas e 1 minuto com autorização do Polar Princess. Ostroff explicou que a primeira bandeira vermelha para ele começou quando o submarino informou às 8 horas e 21 minutos que já estava a 756 metros de profundidade. Ele prosseguiu calculando que com os destroços do Titanic a cerca de 3.800 metros de profundidade e com o tempo de mergulho de 2 horas e meia, o submarino deveria estar descendo a uma velocidade de cerca de 25,33 metros por minuto. O Titã deveria estar a uma profundidade de cerca de 532 m, não 756 metros, com um pouco mais de 20 minutos de viagem. Explica: estou neste ponto que o submarino Titã está descendo muito rápido usando o mesmo cálculo. Ostroff estava preocupado com a profundidade de 1934 metros, que o Titã relatou aos 51 minutos de
Viagem. Segundo os seus cálculos, o submarino deveria estar a apenas 1.292 metros de profundidade naquele ponto de sua descida. De acordo com a transcrição, os primeiros sistemas de alarme do submarino começaram a disparar às 9 horas e 28 minutos, conforme dizia a transcrição. Estamos percebendo um alarme do RTM monitoramento em tempo real. Ostroff notou que o submarino estava a 1.200 metros mais fundo do que o esperado e 1 hora antes do seu destino. A transcrição então revelou como o submarino Titã liberou o lastro. Quando isso não teve sucesso em ajudá-los a acender, eles tomaram a decisão de aliviar o quadro. O submarino Titã relatou um som de crepitação e revelou o status do sistema de monitoramento, relatando alerta RPM global ativo todo vermelho. Na tentativa de ascensão explicou: aqui está o que é alarmante, para mim, olhe para a profundidade deles, 3.457 metros, cerca de 3 minutos atrás eles estavam a 3.476 metros, portanto o submarino OceanGate Titan a essa altura percorreu apenas 20 metros em 3 minutos. A transcrição então revelou como o submarino Titan liberou o lastro. Quando isso não teve sucesso em ajudá-los a acender, eles tomaram a decisão de aliviar o quadro. Além disso, em uma notícia recente foi constatado que especialistas e funcionários e tripulantes tentaram alertar o proprietário da OceanGate de que as pretensões das expedições do Titã eram bastante arriscadas. Mas ele considerou as sinalizações como um insulto pessoal, sem contar em uma carta de aviso da Sociedade de Tecnologia Marinha, falando sobre a preocupação com o desenvolvimento do Titã e as expedições profundas. E essa carta foi assinada por mais de 30 especialistas. Vale dizer ainda que 2 ex-funcionários da OceanGate acabaram demitidos depois de denunciar algumas inconsistências. A OceanGate disse que está suspendendo suas operações comerciais e de exploração depois que 5 pessoas morreram a bordo do seu submersível Titã em uma viagem ao naufrágio do Titanic em junho. À medida que emergimos dessa emocionante expedição, fica evidente como a história do Titanic ainda ecoa através dos tempos e como a tecnologia moderna, representada pelo submarino Titã, nos permite explorar e entender melhor o passado. A busca por respostas sobre o último minuto dos passageiros do Titã continua, assim como a necessidade constante de preservar e aprender com a história. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada que conecta o passado ao presente e que nos instiga a continuar desvendando os mistérios do fundo do mar. Compartilhe este vídeo e fique atento, pois sempre há mais a ser descoberto nos abismos desconhecidos do oceano. Muito obrigado por assistir, e se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora mesmo, pois assim você nos ajuda a produzir mais conteúdo como esse. Curte, compartilha com os amigos e deixe o seu comentário. Até a próxima aventura!